A paz do Senhor, irmãos, louvado seja Deus. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Samuel, 2 Samuel, hoje o capítulo 7, 29 versículos, um capítulo, irmãos, muito conhecido nosso no meio cristão. Davi planeja construir um templo. Davi, que se ele planeja, irmãos, ele está pensando, ele está desejando, ele está querendo, há uma vontade no coração dele de fazer isso, irmãos, para Deus. Qual é a vontade do seu coração? A minha, a sua agora, nesse momento. Tem pessoas que estão pensando agora em tantas coisas, mas não são em fazer as coisas para Deus, se dedicar para Deus, se ofertar para Deus, buscar Deus, orar, consagrar. Muitas coisas, menos isso, irmãos. Olha o desejo do coração de Davi. Nós estamos vendo aqui, irmãos, 2 livros, né? Um que já está no canal gravado, para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas e V. Marcelo. 1 Samuel todinho, agora 2 Samuel, falando muito aqui, irmãos, sobre vários personagens da Bíblia, uns com um exemplo, um testemunho maravilhoso, que é Davi e Samuel, falamos de Saul, né? Vamos continuar falando, outros que estamos comentando aqui, alguns profetas, né? E a gente vê aqui Davi agora já rei, já ungido, falamos aí no canal, ele teve 3 unções, oh aleluia! Algo maravilhoso, irmãos, uma confirmação, né, de Deus para a vida dele, louvado seja Deus, e o povo também vendo isso na vida dele, é o que as pessoas precisam ver na minha e na sua vida. E Davi aqui, um desejo no coração dele, irmãos, de construir um templo para o Senhor. O Senhor precisava disso? Não, irmãos, porque Deus é Espírito. Mas nós sabemos que nessa aliança, a arca, né, ela tinha que ter um local, tinha que ter um templo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E Deus coloca isso, né, no coração, aleluia, de Davi. Lá em Moisés, lá quando ele estava no deserto, irmãos, era móvel. Aqui não, aqui esse é um lugar fixo, onde o povo ia para adorar o Senhor, aleluia. Vamos ler aqui o capítulo e aprender aqui. Versículo 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em seu redor, né? Deus estava prosperando, confirmando, aleluia, a unção chamado de Davi, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 2. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, né? A casa dele, particular dele, era um lugar lindo, irmãos. Digno, um lugar muito bonito, e ele comparando a casa dele com a arca de Deus. Irmãos, muitos de nós, irmãos, você, nós aqui, devíamos pensar isso quando nós vamos no nosso templo, irmãos. Onde você congrega, onde você, o pastor seu, a esposa do pastor, que é uma pastora, ora por você. Ali, irmãos, o servo de Deus clama, profetiza sobre sua vida. Irmãos, a casa do Senhor, onde nós vamos lá congregar, irmãos, a casa de Deus precisa de tantas coisas, irmãos. E você pode hoje mostrar o seu amor a Deus, irmãos, dizimando, ofertando, para que a obra do Senhor, onde você congrega aí, irmãos, tenha recursos para sustentar missionários, pessoas que fazem a obra, o líder, o pastor que vai dar conta da nossa alma, irmãos, ele tenha condições de fazer trabalhos sociais, tantas coisas, irmãos. Davi queria nos ensinar algo aqui maravilhoso, irmãos, para nós aplicarmos aqui hoje. Nós vamos ficar só nesse versículo 2 aqui e o 1, nós vamos ficar o tempo todo aqui, irmãos, mas a gente não vai fazer um breve comentário. Você tem que preocupar hoje, irmãos, com a obra do Senhor. Que jeito, irmãos? Deus precisa do meu dinheiro, do seu não. Deus quer a sua fidelidade, a minha gratidão, a sua. E você demonstra isso, irmãos, quando você, do seu suor, você oferta, você dizima, e você, irmãos, faz parte com amor, cumprindo esse mandamento, honrando a casa do Senhor, irmãos. E o pastor, a sua liderança tem condições. Toda a igreja tem que estar nessa visão, porque é bíblica, irmãos. É palavra de Deus, não é visão do homem. De fazer isso, porque o pastor tem mantimento na casa para dar para os filhos que já estão congregando e aqueles que vão chegar, irmãos. É maravilhoso. Versículo 3. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha, irmãos, Natã estava falando algo. Deus era um homem de Deus. Davi era um homem de Deus? Sim. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Mas Deus não mandou o profeta confirmar aquilo que Davi, o rei, estava fazendo. Ele falou porque via em Davi qualidades de um homem de Deus. Então isso é muito sério, irmãos. Nós usar o nome do Senhor
afirmar algo, dizer algo que é para fazer porque Deus mandou fazer, porque Deus não mandou, irmãos. Não mandou. E Natan fez isso, irmãos. Aqui o versículo 4 fala assim: porém sucedeu que naquela mesma noite, olha, irmãos, como Deus é fiel, aleluia, que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, versículo 5, vai, dize meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Aqui tem uma exclamação aqui, versículo 6, porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda em tabernáculo, que nós falamos aqui, que era móvel, irmãos. Isso foi feito lá no deserto. Quando Moisés subiu ao monte, Deus desenhou, Deus fez, mostrou a ele o que tinha que ser feito, irmãos. Aleluia. Versículo 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra e alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Outra pergunta, irmãos. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Aleluia. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Né? Chefe aqui, irmãos, é ser condutor, é ser guia. O guia, irmãos, ele orienta, o guia ele ensina, o guia ele mostra o caminho da verdade, o guia ele apacenta com amor, o guia ele corrige com amor, o guia ele disciplina com amor, o guia ele mostra para a ovelha que quer ir para o céu, não os bodes, o bode não obedece, que ele tem que tomar o caminho da verdade, sair do caminho mau, andar, ouvir a voz do pastor que João 10 fala e ir pelo caminho reto, irmãos. Essa função que era Davi como rei, aleluia, oh glória. O versículo aqui, louvado seja Deus, agora é o 10, o 9, perdão. Eu fui contigo por onde quer que foste e destruí os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como o nome de grandes que há na terra. 10. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Eu plantarei para que habite no lugar e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade aflijam como dantes. Olha, irmãos, que instrução Deus estava lembrando e falando para Natan ir passar para o guia, oh glória, irmãos, o guia, ele tem que receber dos céus a instrução, irmãos, aqui é a palavra, tem que ter afinidade, contato diário, constante, intimidade com a palavra, que é o próprio Deus aqui falando comigo, com você, aleluia. Versículo 11, e desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. 12. Quando teus dias forem completamente e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Descendente de quem? Do rei Davi, irmãos. Aleluia. O qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Vai ter, aqui fala, irmãos, de continuidade. Irmãos, continuidade o que? É progresso, é ordem, é decência. A obra do Senhor, irmãos, não pode parar. A obra do Senhor não está centralizada numa pessoa só, não. Ela provém de Cristo e vai terminar com Cristo. Mas nós que estamos aqui, temos que entender que nós somos, segundo a palavra de Deus, cooperadores de Deus, irmãos. Deus quer nos usar. Deus quer te usar. O propósito desse canal aqui, irmãos, é a gente entrar na palavra, aqui na intimidade da palavra e aprendermos, porque a palavra vem a despertar em nós essa desejo, essa vontade de fazermos, de continuarmos, de perseverarmos, de caminharmos na presença do Senhor e saber que tudo vem dele, provém dele. Nós somos cooperadores de Deus. Deus estava dizendo isso para Davi. Vai vir um da sua descendência que vai continuar, glória, vai estabelecer o reino. Que maravilha! Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o teu trono sobre o reino para sempre. 14. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites
de filhos de homens. Olha, irmãos, Deus nunca falou que ia passar a mão na cabeça de ninguém. Nenhum profeta, nenhum rei, nenhum patriarca, nenhum líder que ele levantou, nenhum juiz. Deus sempre falou, vou castigar com vara e com açoite se for preciso, para aprender. E isso é para você e para mim, irmãos. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, Deus fala a verdade. Você tem que querer obedecer, e eu também, irmãos. E esforçar. Senhor, tá faltando força, me ajuda. Deus vai ver a vontade no seu coração e vai te ajudar, vai me ajudar a perseverar na obediência à palavra. Versículo 15. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Ô, irmãos, Deus não fala nada de moleza, irmãos, de vagareza. Sabe aquelas pessoas devagar, irmãos? Sabe, irmãos, dentro de uma casa, vamos pegar um exemplo assim melhor. Uma mãe, um pai fala para um filho, para uma filha, fulano, faz isso para mim, fulano, faz isso para mim. O filho, a filha, ou alguém que mora dentro da casa, fica naquela lerdeza, naquela falta de vontade. Irmão, tem que ser firme, irmão. O Senhor falou, levanta. Dentro da casa tem que ser firme. Todo mundo tem que pegar junto, irmãos, fazer para as coisas acontecer. Deus não trabalha com gente mole, irmãos. A Bíblia chega a falar assim para mim e para você, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É fácil, não é não, irmão, mas Deus me ajuda, Deus me segura pelas mãos, Deus me conduza, nós vamos chegar lá, irmãos. Mas se você, a minha pessoa, a sua pessoa, a gente ficar mole, irmãos, reclamando, choramingando, parece que tem que colocar uma chupeta na boca, mimimo. Deus não mima ninguém, irmão. Quem mima é o homem, quem mima é a mulher, que fica passando a mão na cabeça. As pessoas falam aí fora, aí num ditado popular: pai coruja e mãe coruja, fica mimando o filho, fica acostumando ele mal. Na presença de Deus, dentro dos tempos, tá cheio de crente mimado, irmãos. Precisa pôr chupeta na boquinha dele, chuquinha. Meu irmão, mas a hora que o negócio ficar feio, irmãos, vai ser complicado, irmãos. O mundo, irmãos, a vida, as coisas que nós vivemos não é fácil, irmãos. Irmão, para de mimar, fala a verdade. Deus não mima ninguém, irmão. É pra gente entender que não pode mimar ninguém, tem que ensinar o certo. A vida é difícil, isso é pro filho, pra filha, é pra os que estão dentro do templo. Não mima, irmão. Tem que falar a verdade, fala. Ah, não aceito, mas é a palavra de Deus. Deus estava falando aqui com o Natan, direto e reto, esclarecendo, falando, mostrando como tinha que ser, irmãos. Oh, glória, aleluia. O versículo aqui agora é o 17. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Oh, aleluia. Versículo 18. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que tenhas trazido aqui? 19. E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. Este é o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. 20. E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem ao teu servo, ó Senhor Deus. 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo saber ao teu servo. Oh, irmãos, Deus fez, Deus abençoou, Deus honrou, Deus foi com Davi nas batalhas, Deus tirou ele lá das manadas que falou, esquecido, deixado, e honrou ele como rei, primeiramente diante da sua família, ungindo ele ali, diante do povo, diante daquele gigante, diante de outras afrontas. Deus honrou. Deus quer fazer isso na sua vida, meu querido, na sua irmã, na minha, na nossa. Você tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Às vezes, irmãos, como Davi, chorando, falando assim: torrentes de morte do inferno me cercaram, ainda que o exército me cercasse, nele eu confiaria. Davi, irmãos, poderia ter falhas, e muitas. No estudo aqui de 1 e 2 Samuel, que nós estamos lendo aqui, hoje o capítulo 7,
quantas falhas nós vimos na vida de Davi. Mas por que que Davi, irmão, vou sempre falar isso aqui, era um homem segundo o coração de Deus. Davi errava, mas ele reconhecia que ele errava, ele pedia perdão. Se fosse preciso, irmão, Davi se humilhava até diante de alguém para reconhecer que ele precisava do perdão de Deus e pedia perdão. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele não alimentava no seu coração maldade, ele não alimentava no seu coração rancor, ele não alimentava no seu coração ira, irmão, contra alguém, contra uma pessoa. Por isso que a Bíblia chama ele um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Olha que lições preciosas estamos aprendendo aqui nesse livro de 2 Samuel, irmãos, na vida de Davi, irmãos. Você, começando por mim aqui, nós precisamos aprender isso e pôr em prática, irmãos. Louvado seja Deus. O versículo aqui agora é o 20. Oh, aleluia. Não, 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, fazendo saber ao teu servo. 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido e com os nossos ouvidos. Oh, glória das maravilhas do Senhor. Isaías 64:4. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Esse é o Deus que você e nós servimos. Aleluia. O versículo aqui agora é o 23. E que nação há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo, para fazer-te nome, para fazer vós essas grandes e terríveis coisas na tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e aos seus deuses, irmãos. Um Deus, irmãos, que se preocupou com o seu povo para enviar o seu servo lá, Moisés, para resgatar. Irmãos, hoje Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hoje ele envia os servos dele, as servas dele, para ir até você, até qualquer parte que for do mundo, irmãos, para resgatar aquele que está enredado, enlaçado, irmãos, numa trevas tão grande, numa cegueira tão grande. Contra o que, irmãos? Contra quê? Contra Deus, contra a sua palavra. Deus envia o servo, a serva dele. Nós vamos aqui neste canal, aqui por misericórdia do Senhor, falar isso, para ir até essas pessoas, irmãos, para elas ouvirem a palavra que cura, que liberta, que salva, para saírem das trevas e virem para a maravilhosa luz, para saírem da idolatria e tantas coisas erradas e virem para o Senhor, nosso Deus, irmãos. Aleluia. O versículo 24. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste seu Deus, oh glória. 25. Agora, pois o Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo, acerca da tua casa, confirma para sempre, faze como tens falado. 26. E engrandeceste o teu nome para sempre, para que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, a casa do teu servo será confirmada diante de ti. Irmão, quando nós entendemos, povo de Deus, é tempo de nós despertar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres vos será feito. Quando entendemos isso e pormos em prática, irmãos, Deus ele vai na nossa frente e desbarata, arranca todos os inimigos nossos e dá vitória. Confirma a igreja, irmãos, no lugar que ela tem que ser, como luz, como exemplo. Oh, irmãos, aleluia. A igreja para ser, aleluia, a trombeta de Deus que toca nessa terra. A trombeta fala que é a palavra, o evangelho, para que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. Deus quer nos colocar por atalaia, irmãos. Assim que tem que ser a nossa posição hoje diante do Senhor. Versículo 27. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificar-te-ei uma casa, porquanto o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Ô glória! Oração, irmãos, não pode faltar na nossa vida, ô glória. 28 e 29, vamos terminar o capítulo 7 aqui. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, Senhor Jeová, o disseste com a tua bênção, serás para sempre
bendita a casa do teu servo. Irmãos, Deus confirma o desejo do coração de Davi, que ele se agradou, mas não para ele fazermos, mas para um que vinha da sua descendência. Irmão, tenha pensamentos nas coisas lá de cima. Fale, pergunte. Tenha intimidade com Deus para perguntar. Sabe aquele filho pequenininho que fica perguntando pro pai, pra mãe, por quê? Por isso, aquilo, sabe? Você vai com toda a paciência responder. Deus quer que nós sejamos assim. Deus quer nos orientar, nos conduzir, nos segurar pelas mãos, para que a gente esteja trilhando o seu caminho, irmãos. Oh, aleluia! Como Paulo fala lá nas cartas, Abba, Pai, Papai do céu, oh glória. Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele e faça essa mesma oração que Davi, tenha esse mesmo desejo que Davi queria fazer para a obra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Ajude nós a fazer a obra do Senhor. Compartilhe esse link, se inscreva no canal. Irmãos, compartilhe esse link para os seus contatos aí. Deixa o joinha, que é o nome do Senhor. O nome dele é engrandecido na sua e na minha vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.